Então, ainda dentro do conteúdo de outras questões que já foram revisados, a gente tem essa questão 10, que diz o seguinte, olha, os números de Fibonacci, eles correspondem a uma sequência infinita, na qual os dois primeiros termos são 0 e 1. Cada termo da sequência, à exceção dos dois primeiros, é igual à soma dos dois anteriores, conforme a relação de recorrência abaixo. Então, f de n igual a f de n menos 1 mais f de n menos 2. E aí se pede, isso é uma questão discursiva, é uma questão aberta, que a gente transformou aqui numa questão de múltipla escolha. Diz o seguinte, desenvolva dois algoritmos, um iterativo e outro recursivo, que dado um número natural n maior do que 0, certo? Retorna o enésimo termo da sequência de Fibonacci. Tá? Então, é o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, a gente está considerando que f de n, n é 1, n é o primeiro. N2 é o segundo e por aí vai, tá certo? Então, os dois primeiros, né, são que vão ser o 0 e 1, esse aqui vai ser o primeiro, esse aqui já vai ser o segundo, tá? Então, é uma forma diferente de olhar para a função de Fibonacci. Então, não começa do f de 0, começa do f de 1, f de 2, tá? É outra forma de olhar para a função. E aí, como é que a gente faz esses algoritmos, né? Então, e coloca as vantagens e desvantagens de cada algoritmo. Então, para fazer essa questão, a gente colocou para vocês algumas alternativas. E aí, eu coloquei já aqui 3 implementações de funções de Fibonacci, tá? Nessa primeira, o que é que a gente tem? Public static int fib de 1, que recebe n. Se n for 1, retorne 0, tá? Se n for 2, ele retorna 1, que o segundo elemento é o 1. Se não, ele vai retornar fib de 1, então chama a própria fib1, com n menos 1 mais fib1 de n menos 2, certo? Então, o que é que a gente vê aqui? É uma função recursiva, tá? Um método recursivo. Nesse caso aqui, isso aqui são 3 implementações em Java, vocês poderiam ter feito também em Python ou em outra linguagem, né? Ele deixa à vontade aí para escolher a linguagem. O que é que a gente tem aqui? Eu tenho uma implementação que é iterativa, né? Iterativa, eu vou varrer minha lista aqui para poder calcular quem é o Fibonacci do número. Então, o que é que eu faço? Se n for 1, eu retorno 0, se n for 2, eu retorno 1, mas se n for maior, se não for nem 0, nem 1, nem 2, né? Se for maior do que 2, o que é que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui quem é meu último e meu penúltimo, né? Então, meu último Fibonacci e meu Fibonacci atual, que é uma forma de fazer também. Às vezes eu gosto também de usar a variável último e penúltimo. Nesse caso aqui, eu estou usando o meu último, vai ser meu Fib atual, e meu último Fib vai ser o Fib anterior. Então, nesse caso, eu tinha aqui o 0 e o 1. São os dois últimos, é o meu penúltimo e o último elemento. Então, eu vou fazer aqui um K. Então, para o K do 3 em diante, eu vou fazer para K igual a 3, enquanto K for menor ou igual a N, que é o número cujo Fibonacci eu quero calcular, o que é que eu faço? Eu guardo numa variável temporária a soma dos dois, então soma aqui 1 com 0, um exemplo, que fica com 1 e guardo em tempo. E aí no meu último, eu guardo o meu Fib atual, e no Fib atual eu guardo essa minha soma dos dois, né? Então, eu sempre fico guardando o último e o penúltimo e aí atualizo. Então, o Fib atual, isso aqui vai ser o Fibonacci. Se eu quiser o Fib de 3, ele no Fib atual vai estar o resultado, que é a soma dos dois últimos Fibs. Se for o Fib de 4, então ele vai estar juntando também, nesse Fib atual, ele vai juntar sempre o último e penúltimo, ficar atualizando, e aí eu vou ter o retorno correto. Uma outra forma de implementar, também varrendo, ou seja, de forma iterativa, vai ser dessa forma daqui, onde eu vou fazer, se n for 1, retorno 0, se n for 2, retorno 1, guardo o último, guardo o Fib atual, e aí o que é que eu faço? Eu faço um K que vai de 1 até n menos 2, ou seja, eu vou fazer isso n menos 2 vezes, certo? E aí eu vou fazer a mesma coisa, guardar em tempo o último Fibonacci mais o Fib atual, e vou guardar aqui no meu último Fib o Fib atual e vou atualizar meu Fib atual para ser esse tempo que foi a soma dos dois. E retorno o meu Fib atual. Então vejam que essas duas implementações, o que é que a gente vê aqui? As duas implementações iterativas são implementações corretas, certo? Vocês podem conferir. Só que a gente vê que elas não são tão simples quanto a implementação recursiva. Por outro lado, o que é que acontece nessa implementação recursiva? Isso a gente pode até olhar na análise da gente da questão 10, na questão 9 da prova. É que você vai ter que chamar muitas vezes essa função Fib, já que você está calculando sempre tendo que recalcular o valor do Fibonacci que já foi feito.
Então, você sempre chama de novo a função várias vezes. Então, a gente tem um uso maior de memória, um uso maior de processamento também. Então, o que a gente pode ver? Então, criar aqui algumas alternativas. Eu disse que o método FIB1 é um algoritmo iterativo, mas não é. Então, ele é recursivo. Essa alternativa não está correta. O método FIB2 é um algoritmo recursivo correto. Não é, ele é um iterativo, né? Ele não é recursivo, ele não está chamando a própria função. A gente vê que o único que é recursivo realmente é esse. O único quando eu chamo a própria função aqui dentro dela é nesse primeiro, no FIB1. O método FIB3 é um algoritmo recursivo? Também não é. O método FIB3 é um algoritmo iterativo? É, tá certo. Para o problema, ele tem complexidade exponencial? Não. O que acontece? Quando a gente tem um algoritmo que ele é recursivo, a gente tem a complexidade exponencial. Então, quem teria complexidade exponencial seria o FIB1. Então, por isso, na alternativa E, a gente diz que o método FIB1 é um algoritmo recursivo correto para o problema e ele tem complexidade exponencial. Então, ele tanto é recursivo quanto realmente ele tem essa complexidade exponencial. Os outros, né, os que são iterativos, eles vão ter essa complexidade linear.